Se você não ouve conselhos ou se você ouve conselhos que não deveria, você pode se dar mal, você pode perder grandes oportunidades na vida. Quero te convidar para ler junto comigo meu primeiro livro de 2025, Filhos de Húrin, do Tolkien. Para quem conhece Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, entre outros, conhece o Tolkien. E esse aqui foi o primeiro livro que eu li em 2025. Eu resolvi começar janeiro com alguns livros de fantasia, mas eu não posso deixar de olhar para isso, para esse livro, para esse conteúdo, como com um olhar de negócios, de business, de um olhar corporativo, que é o que eu faço, né? E principalmente o olhar voltado para talentos, voltado para liderança, para venda, né? Então é isso que eu quero conversar com você hoje aqui. Para começar, eu quero contar um pouco sobre o livro em si, Os Filhos de Húrin. Esse livro é uma das primeiras histórias do Tolkien, né? O Tolkien escreveu lá o Hobbit, escreveu o Silmarillion. O Silmarillion conta a história da criação, entre outras coisas, a história da criação da Terra-média, que é onde se passam as histórias lá do Senhor dos Anéis. E uma das primeiras histórias ali, ou uma das histórias mais importantes, segundo o próprio Tolkien, é a história do Túrin, que é o filho do Húrin, ou Húrin, como queiram. E esse livro conta a história, então, de um cara amaldiçoado, né? Ele foi amaldiçoado por Morgoth, que é o Melkor, que é um mal, né? Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, é o chefe, digamos assim, do Sauron que vocês viram lá. E o Morgoth, amaldiçoa a família toda do Húrin e, consequentemente, então, amaldiçoa o Túrin. E aí, esse livro vai contar toda a jornada do Túrin, toda a história do Túrin. E é um drama muito legal, cheio de palavras difíceis. Para quem já leu, por exemplo, Silmarillion, sabe que você tem, por exemplo, no final do livro aqui, uma lista gigante de nomes, porque você acaba se perdendo um pouco enquanto está lendo. Mas é um super livro, vale muito a pena ler. Bom, agora, o que eu quero, que conexão eu quero fazer entre a história do Turing e o mundo corporativo? Bom, eu fiquei pensando enquanto lia esse livro, será que o Turing realmente era amaldiçoado? Ou será que ele simplesmente tomou decisões erradas, não ouviu conselhos, não ouviu as pessoas que gostavam dele, que queriam ajudar ele, e, consequentemente, a vida dele deu toda errada, e aí ele culpou a maldição do Morgoth. É óbvio que a história dele é muito triste, muito, muito difícil, muito complicada, mas também é verdade que ele tomou muita decisão errada. Se a gente pegar, por exemplo, quando ele estava em Doriath, que é uma cidade lá dos elfos, onde ele foi morar, ele queria sair, ele queria lutar, ele queria ser um homem, né? Segundo as palavras dele. E o rei, que tinha adotado ele como filho, não queria. E aí ele toma uma série de decisões erradas, ele acaba sentando num lugar da mesa que era reservado para um outro cara que tinha ciúme dele, depois o cara tenta matar ele e ele acaba provocando a morte desse cara, e ele acaba não contando o que aconteceu, sei lá por quê, por orgulho, ele se mostra um cara muito orgulhoso, e aí, bom, enfim, isso tudo vai levar a história, ao drama que ele vai viver. O que eu fiquei pensando enquanto lia é em quantas pessoas que culpam o destino ou, sei lá, alguma coisa ruim. É muito interessante a gente ver pessoas falando: ah, mas eu nasci numa família pobre, ah, mas eu não tive oportunidade. E tudo isso é verdade, claro que é verdade. Mas será que é só isso? Ou será que
em algumas situações, essas coisas são desculpas para decisões erradas que as próprias pessoas tomam, né? Foi essa a reflexão que eu fiz enquanto lia aí o livro dos Filhos de Urim. E eu acredito que o primeiro ponto é saber ouvir conselhos. É importantíssimo você saber ouvir conselhos. Existem muitas pessoas que querem te ajudar no dia a dia, que querem o teu bem e que, portanto, te dão conselhos e você acaba não ouvindo, às vezes por orgulho. Mas a segunda questão também que me veio à mente é, tá bom, mas como é que eu sei quando é um bom conselho, quando é alguém dando um conselho que é o meu bem e quando de repente não é, quando de repente é alguém querendo o meu mal, né? Como saber isso? Como saber se aquele conselho faz sentido? E o que veio na minha cabeça enquanto eu li o livro não tinha como eu não falar disso, seus talentos. Ou eu vou falar de uma maneira mais ampla, autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento suficiente para saber no que você é bom, no que você não o que você faz bem, o que você não faz, enfim. Se você conhece, por exemplo, seus talentos, se você fez lá o assessment da Gallup, o Clifton Strengths, fica mais fácil você avaliar conselhos e saber se esses conselhos fazem sentido. É óbvio que não é garantia de que você vai tomar sempre boas decisões, óbvio que não. Mas te ajuda um pouco a pensar se aquilo faz sentido para você. Então, eu queria começar esse ano de 2025 desejando um excelente ano para você, mas te convidando a refletir sobre: será que você se conhece o suficiente para saber se os conselhos que você está recebendo fazem sentido? E será que você, em alguns momentos, não está sendo orgulhoso e por isso não está ouvindo conselhos que deveria e, em consequência disso, pode acabar culpando quem não tem culpa, coisas que não tem culpa, ou pelo menos não são as principais causadoras desses problemas? Então, pensa um pouco aí e comenta aí embaixo o que você acha. Se você concorda comigo, se você acha que faz sentido o que eu estou falando, deixa aí seu comentário. Me fala se você já leu o livro Filhos de Urim. E recomenda aí que livro você acha que eu deveria ler agora e vir comentar, fazer um comentário como esse no futuro. Até lá!